Olá, tudo bem? Meu nome é Otto Arthur Moraes, sou advogado tributarista e hoje eu quero trazer aqui para vocês uma boa novidade. Você é empresário no estado de São Paulo e não sabe o que fazer com os seus débitos fiscais? Calma que eu vou te ajudar. Olá, tudo bem? Bom, eu espero que você esteja bem, que os seus estejam bem e que sua empresa também esteja bem. E caso ela não esteja, se o assunto é dívidas de ICMS no estado de São Paulo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Bom, antes de mais nada, eu sou Otto Arthur Moraes, sou advogado tributarista há mais de 15 anos, especializado em tributos federais, especializado em defesa de auto de infração federal e mais recentemente, tenho tido boa atuação com ICMS no estado de São Paulo, para alguns dos nossos clientes, tanto na minha unidade do escritório na cidade de Jales, São Paulo, quanto em São José do Rio Preto. Pois bem, ao longo de todos esses anos, nós tivemos sempre uma grande dificuldade. Então, o empresário, em algum momento, ele tinha alguma dificuldade, ou por um auto de infração arbitrariamente aplicado a ele, ou até mesmo em virtude de algum esquecimento de pagamento de tributo ou qualquer outra situação que gerava ali um débito fiscal. Então, esse débito fiscal no âmbito do ICMS, ele sofria uma incidência de correção de juros e multa mais do que abusiva. E isso veio trazendo o assunto, arrastando esse assunto ao longo de muitos anos no Judiciário Paulista, e mesmo com grandes vitórias dos contribuintes do Estado de São Paulo, ainda assim a Procuradoria do Estado não aceitava essas vitórias dos contribuintes. E o que aconteceu? Ao longo aí dos últimos 5 anos, você pode reparar que nós não tivemos programas de refinanciamento de dívidas, os famosos refis. Com isso, quem tem dívida no estado de São Paulo se vê numa situação inglória. Ou contrata um advogado e vai brigar por essas dívidas na justiça, muitas vezes tendo sucesso e outras não. Às vezes, vendo até mesmo seu patrimônio sofrendo risco de penhoras, bloqueios, penhoras até mesmo no sistema bancário, as famosas penhora que antigamente era os Bacenjude, hoje se chama Cisbajude. Então o empresário dorme de uma forma e no outro dia acorda com as suas contas bloqueadas, e aí vem o desespero, meu Deus, o que é que aconteceu? Bom, a gente vem acompanhando essa reforma legislativa já tem algum tempo, e mesmo que essa prática já seja até bastante difundida no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os débitos federais, agora no estado de São Paulo nós temos então o estabelecimento dessa possibilidade de solução dos problemas tributários através de um acordo. Isso mesmo. Assim como nas questões comerciais, nas questões cíveis, a gente consegue fazer um acordo com o nosso opositor, agora a Fazenda do Estado de São Paulo, seguindo o exemplo da Fazenda Nacional, traz a possibilidade de se fazer uma transação tributária. Então, eu quero aqui convidar vocês a continuar comigo nesse vídeo, quero convidar vocês a continuar comigo aqui nessa série de vídeos que eu vou tentar desmistificar um pouco e dar algumas dicas práticas de como aproveitar essa que tem sido a grande novidade legislativa no âmbito do Estado de São Paulo nos últimos tempos, o famoso Acordo Paulista. Bom, o que vem a ser então esse tal desse Acordo Paulista? O Acordo Paulista ele foi instituído pela Lei 17.843 de 2023 e, seguindo aí esse modelo já consolidado na Fazenda Nacional, como eu disse ainda há pouco, ele prevê então a possibilidade da celebração de acordos entre o fisco e os contribuintes para fins da regularização fiscal. Então imagina o seguinte, você já está há vários anos com débitos fiscais e estava esperando sair um refis, calma, esse não é um refis, O Acordo Paulista ele foi instituído pela Lei 17.843 de 2023, a Lei Estadual 17.843 de 2023. E pretendeu aí seguir então esse modelo consolidado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso através da plataforma regularize.pgfn.gov.br, aqueles que têm débitos com a União, que já se encontram inscritos em dívida ativa, que já se encontram até mesmo aí nos domínios da Procuradoria, conseguem ali aproveitar os editais abertos que proporcionam então a transação tributária em âmbito da Procuradoria Federal. Então, essa lei estadual ela trouxe possibilidades semelhantes,
no âmbito do Estado de São Paulo, né? E, então, para vocês, ou para todos aqueles que tenham aí alguma questão a ser regularizada ao longo dos últimos anos, essa é uma boa oportunidade. Tá? Então, qual que é a diferença para um refis, simplesmente? Então, um refis, ele tem, via de regra, uma lei instituidora e ele tem de uma forma, entre aspas, engessada, quais são os critérios para você aderir a esse refis e como você vai fazer para a solução dessa dívida. O acordo, embora exista aí uma possibilidade de se estabelecer algum diálogo com a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, ele tem uma parte que também é um pouco engessada e que depende então de regulamentação. Então, nós nos últimos 6 meses tivemos 2 regulamentações importantes. Uma é a resolução PGE 6 de 2024, né, que trouxe então os princípios, que trouxe então esses regramentos básicos, né, para fazer essa possibilidade de transação com os contribuintes, e o edital então número 1 deste ano de 2024, pelo qual a Procuradoria do Estado de São Paulo então disciplinou qual é o caminho que os contribuintes têm que fazer, que as empresas têm que fazer para poder resolver as suas dívidas. Mas qual que é a vantagem então da transação tributária? Então, a primeira vantagem da transação tributária é a concessão de descontos em multas, juros e acréscimos legais, inclusive honorários advocatícios que devem ser pagos para a própria Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, né? Então, quando a gente pega lá uma execução fiscal, o valor da execução fiscal está em torno aí de 100 mil reais. Vamos falar de uma forma bem grosseira. Imagina que o valor da dívida é 91 mil, com honorários da Procuradoria ele vai para 100 mil reais numa execução fiscal. Então, essa parcela, né, desses 10%, que é obrigatória, que também existe lá no âmbito federal, ela acaba sendo diminuída de acordo aqui com o programa. Bom, outra vantagem, existem prazos para ser regularizada essa questão tributária. Então, não é um acordo apenas para pagamento à vista. Ele permite aí um pagamento que vai variar entre 60 pagamentos até 120 pagamentos, numa hipótese exclusiva, que a gente já vai conversar a respeito, e permite, né, que assim que o contribuinte faça aí a transação tributária, já pouco tempo depois já se consiga emitir a tão sonhada certidão positiva com efeitos negativos de débito, né? Então tem muita empresa que precisa disso para voltar a participar de licitações, muita empresa que depende disso até mesmo para comercializar com fornecedores e clientes a uma condição melhorada. Então você conseguirá já, assim que aderida ao parcelamento, assim que aderida à transação tributária, assim que deferida a transação tributária, você já conseguiria aí acesso a essa certidão positiva, né? E olha só como é interessante, né? Mesmo a gente falando transação, até mesmo aqui, né, comete ato falho de falar em parcelamento. O que acontece? Embora não se fale em parcelamento como um refis, aqui a gente está falando de uma proposta de pagamento parcelado. Então você vai ter ali um pagamento de 5% do valor da dívida como entrada e o restante em até 60 pagamentos, caso você não ofereça nenhum tipo de garantia desse pagamento, dessa dívida para PGE. Então, se houver ali, ou na execução fiscal, né, lá no processo judicial, ou você tenha bens seus ou de terceiros para oferecer como garantia ao pagamento da dívida, você consegue fazer com que essas parcelas cheguem até 120 parcelas. Isso, ao longo aí dos últimos 15 anos, eu nunca vi nada parecido no estado de São Paulo, né? Na União, a gente já viu outras possibilidades, mas no âmbito do estado de São Paulo é a primeira vez. Como também é a primeira vez que a gente pode pensar na utilização de precatórios para pagamento de dívida. Particularmente, isso é algo que os meus clientes sabem. Eu sempre fui contra se pensar em uso de precatórios, sempre tive imenso preconceito. Ainda que posterior à resolução da Procuradoria-Geral do Estado, que permitiu o uso de precatório para poder fazer qualquer tipo de regularização tributária. E por que eu sempre tive esse preconceito?
Por que eu sempre neguei? Porque eu nunca deixei meus clientes aderirem a esse tipo de proposta? Por uma questão muito simples. Para que se use precatório em qualquer dos estados do Brasil, há necessidade de ter uma lei instituidora, uma lei autorizadora do uso de precatórios. Antes dessa lei do ano passado, né, da lei 17.843, nós não tínhamos nenhuma autorização legislativa para falar sobre isso. E ainda que a Procuradoria ela não fosse aí voltar atrás em nenhuma dessas negociações que eram feitas lá atrás, né, e oferecimentos precatórios com pagamento de dívida tributária, o fato é que ela não tinha uma autorização legislativa para assim proceder. Mas, tempos passados, o que importa é que agora nós temos essa lei, o que importa é que agora é possível se utilizar precatório para pagar o acordo paulista, a transação tributária feita com essa vontade de se regularizar as questões tributárias passadas. Qual é a outra vantagem dessa lei? A gente também consegue utilizar créditos de ICMS próprios ou de terceiros, ou até mesmo de produtores rurais. Então, vejamos a seguinte situação. Nós temos um cliente em específico de um setor X que tem lá algumas questões de ICMS para trabalhar, para serem resolvidas. Então, esse cliente ele vai se valer de um precatório que ele adquiriu, né, de uma empresa idônea. Ele também tem crédito próprio de ICMS e ele também vai se utilizar da seção de ICMS, de crédito de ICMS de um produtor rural que é amigo. Então, nós vamos unir cada um desses valores e vamos submeter a análise da Procuradoria Geral do Estado para que ele faça uma compensação, para que ele aproveite isso como pagamento da dívida. Qual é a vantagem? Quando se fala em precatório, quando se fala em crédito, né, escritural, quando se fala em créditos passados, né, ou até mesmo aí dos produtores rurais, a gente está falando sobre deságio. Então, é possível se adquirir esses créditos com um certo deságio, né, com um certo desconto. E aí, falando de novo ali daquele exemplo dos 100 mil reais, é bem possível que a gente, a cada 100 mil reais de dívida, né, de créditos, a cada 100 mil reais de dívida, a gente tem um desconto. Então, um desconto que o mercado tem trabalhado aí varia entre 35% a no máximo, eu vi só até 55%. E faz com que o devedor pague efetivamente 45 mil, 55 mil que seja, e aproveite os 100 mil para bater na sua dívida. Então, você pode estar pensando, poxa, Otto, mas isso pode ser vantagem? Sim, é uma grande vantagem. Porque além de você economizar, você reduzir o tamanho da dívida pelo uso de créditos próprios ou de terceiros, você também tem a concessão dos descontos da lei, né? Então, você tem aí descontos que começam em 65%, né, para fins das multas. Os juros de mora 100% direto, né? Então, essa concessão de juros ela é altamente interessante, porque no estado de São Paulo nós tínhamos anteriormente um regime de juros que era pernicioso, era um regime julgado inconstitucional, inclusive pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas a Fazenda do Estado não aceitava em hipótese alguma e levou essa discussão para o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo ela perdeu. Mesmo perdendo no Supremo Tribunal Federal, ainda assim ela não aceitava pagar, não aceitava ter esse desconto. Então, como é que ela conseguiu eternizar essa discussão? Brigando em cima dos honorários advocatícios dos advogados e dos executados. Por quê? Se os contribuintes tiveram êxito na defesa judicial, os advogados dos devedores tinham que receber a sua parcela remuneratória de honorários, né? Que não é o assunto aqui do vídeo, mas também aqui falando de uma forma muito genérica. Imaginemos que seja 10% do valor da redução. Então, uma dívida de 100 mil que fosse reduzida para 60 mil, essa diferença, né, de 40 mil reais, 10%, 4 mil reais, seriam aí os honorários de advogados. A Fazenda Estadual ela acredita que 10% é um valor que seria inconstitucional, seria ilegal e injusto. Se esquecendo que lá, né, quando ela coloca a dívida na justiça, ela cobra os 10% por força de lei. Mas quando a lei diz que se ela perder, ela tem que pagar 10%,
aí essa lei não vale mais. Então, fica aqui, inclusive, a nossa crítica a esse pensamento, embora a gente respeite e a gente não concorde em hipótese alguma. Mas, por fim, o assunto não é esse, o assunto é o Acordo Paulista. Então, quando a gente está falando aqui nesse regime de descontos, eles ficam limitados a 75% do valor final da dívida. E aí, de novo, vamos pensar numa dívida de 100 mil reais, tá? Uma dívida de 100 mil reais. Isso quer dizer que até 75 mil reais a gente conseguiria ter de descontos, fazendo com que a dívida ficasse em torno de 25 mil reais. Claro, a matemática não é direta, claro, tem muitos dependes aqui nisso tudo que eu estou conversando com vocês, mas vocês podem perceber que é uma vantagem muito grande, é uma vantagem sem igual. Nunca antes a gente teve uma vantagem tão grande, ou vantagem talvez não seja a melhor palavra, mas nunca antes a gente teve uma oportunidade tão grande de regularizar as dívidas fiscais de qualquer empresa. E é por isso que eu trago aqui essa série de vídeos, porque até o dia 30 de abril de 2024 é possível se fazer a adesão a esse Acordo Paulista. Então, não perca a chance. Converse com a sua equipe jurídica, converse com a sua equipe contábil e, aliás, coloque todos na mesma sala, converse com todos em conjunto, várias cabeças, dedo na calculadora, veja o que é viável para a sua realidade, veja o que é possível se fazer com os créditos próprios que você tenha, ou de terceiros, ou até mesmo de produtor rural, ou até mesmo de precatórios, para aí sim você ver o que é que você consegue aproveitar dessa lei. Tá? Então, me mandem aqui nos comentários suas dúvidas. A gente vai fazer outros vídeos a respeito dessa série, mas, de novo, eu quero aqui agradecer a sua atenção. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Pretendo trazer mais vídeos não só sobre Acordo Paulista, mas também dos outros assuntos que a gente trabalha aqui no escritório. E eu deixo vocês todos à disposição para vir aqui conosco tomar um café e a gente conversar um pouco mais sobre as possibilidades de resolver as questões tributárias da sua empresa. Então, fique com Deus, um forte abraço e contem sempre conosco.